Feche seus olhos. Pai, nós invocamos o Teu nome e pedimos que o Senhor nos ensine nessa noite. Fala aos nossos corações e nos liberta, Senhor Deus, para que possamos entrar dentro do Teu projeto e sermos vitoriosos. Nós clamamos assim, Senhor Deus, assuma o controle deste culto agora na parte da mensagem. Tudo que foi preparado, Senhor Deus, o Senhor tem liberdade para mudar e fazer toda a Tua vontade, ministrando a cada coração, libertando o Teu povo para entrarmos nesse novo tempo. Nós clamamos assim, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, meus amados. Glória a Deus. O tema dessa noite é aprendendo para entrar em Pentecostes. Cumprimente o seu irmão e diga, aprenda a entrar no novo de Deus. Amém? O texto que nós vamos ler está em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Deixa aberto porque nós vamos passear um pouco nesse ensino e vamos procurar transmitir todo esse recado, se der tempo. Hoje nós vamos falar disso e quarta-feira a gente encerra. Vamos lá. Êxodo 19. Terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Queridos irmãos, nós precisamos entender em que período estamos profeticamente. Hoje, estamos nos aproximando de Pentecostes, da festa de Pentecostes, não é? Ela é comemorada de diversas formas, várias religiões comemoram ela, mas ela tem um contexto profético muito rico e que muitos se perdem dentro desses segredos. Às vezes as pessoas fazem a festa, mas não entendem o significado dessa festa. E há uma riqueza muito grande. Os irmãos estão observando que nós vemos, ao longo desses dias, fazendo uma sequência para vacinar o povo, para que o povo passe pelo período de Pentecostes, sendo revestido do poder do Espírito Santo. Tá certo? Muitas pessoas comemoram, mas não têm o entendimento da riqueza da manifestação desse portal que se abre nesse período. Todos nós sabemos que a Páscoa, ela abre o portal da libertação. A gente não festeja a Páscoa para comer ovo de chocolate, mas nós entendemos que a Páscoa, ela é uma libertação. Abre-se um portal. Eu sei que as meninas riram ali, que chocolate é muito bom, amém? Foi Deus que fez a vaca, foi Deus que fez a cana-de-açúcar, e foi Deus que fez o cacau, misturou, fez essa coisa gostosa, não é verdade?
É gostoso mesmo, não tem problema. É verdade que, se você extrapolar um pouquinho, você vai ter uns quilos a mais. Continuando aqui. A festa da Páscoa, ela aponta para uma libertação. E essa festa, ela aponta para um enchimento do Espírito Santo. Mas nós não seremos simplesmente cheios do Espírito Santo para ficar só pulando para lá e para cá. O conhecimento que recebemos é para manifestarmos o reino de Deus. Deixa eu explicar uma coisa. Os discípulos, em Atos capítulo 2, foram cheios do Espírito Santo, nessa festa de Pentecostes, nesse período, e eles profetizaram, falaram línguas, e houve um crescimento. Irmãos, olha o código dessa festa. Esta é uma festa para multiplicação. Vocês estão entendendo isso? A igreja multiplicou, mas ela não somente multiplicou em número, ela se multiplicou em vários níveis de conhecimento da palavra de Deus, mas também em termos financeiros, onde no meio dos discípulos não houve nenhum necessitado. Vocês estão entendendo isso? O que essa festa, ela rompe com o espírito de miséria. Claro que ela tem um cunho espiritual. Nós entendemos perfeitamente isso. E queremos estar dentro desse contexto espiritual. Mas também ela rompe prisões que estão te afetando no financeiro. Vamos ver isso aqui. O povo estava reunido em Sinai. Eles saíram de Refidim. Nós falamos, há umas 2, 3 semanas atrás, sobre Refidim. O que eu falei que era Refidim? Alguém se lembra? Refidim significa lugar de descanso, paradas para descansar. Eu havia ensinado os irmãos que nós estávamos numa fase que teríamos que tirar tudo aquilo que estava nos distraindo e irmos para um lugar de descanso na presença do Senhor. Esse era um lugar que o Senhor queria nos levar esse mês, para não nos estressarmos e termos condições de entrarmos a partir de amanhã. Começa a semana de Pentecostes, não é verdade? É bem verdade que a festa está no dia 3 e o dia 4, não é isso? Alguns vão comemorar dia 5, mas nós vamos trabalhar a semana toda. Pois bem, nesse período de Pentecostes, o Senhor dá a lei a Moisés. Entenda isso. Lá no capítulo 20, vocês vão ver Moisés recebendo os 10 mandamentos. Agora veja, o inimigo sabe que coisas virão para o povo romper. Como Moisés estava demorando, e nós vamos falar isso durante esses 4 domingos pela frente, e as quartas-feiras, na campanha de libertação da mente que nós estamos fazendo, nós também vamos falar sobre isso. Escutem isso, esse é o período mais perigoso para um cristão, porque foi nesse período que o povo levantou o bezerro de ouro. Quando Moisés está recebendo a lei, todos os códigos para que o povo fosse propriedade exclusiva de Deus, o inimigo sabia disso. O inimigo sabia que aquele povo seria propriedade exclusiva de Deus. O que ele faz? Ele fere o povo com uma coisa que vai atacar muita gente esse mês, chamado impaciência para esperar. O código desse mês é a impaciência. Eu posso, na minha ignorância, construir bezerros. Tem lugar na frente aqui. Eu posso construir bezerros de ouro na minha impaciência. O Senhor, Ele tem algo para dizer a você. Não se precipite. Não se precipite em tomar atitudes, porque você pode incorrer no erro de levantar um bezerro de idolatria. Algo que você vai idolatrar. Escutem,
o povo colocou o nome do bezerro, sabe de quê? Jeová. Eles deram o nome sagrado de Deus ao bezerro. Ou seja, nós podemos ser enganados pelo inimigo, sermos feridos pela ignorância e tomarmos atitudes e acharmos que é Deus que está à frente desse negócio. Isso traz algo muito sério, a idolatria. Ela traz uma obra de prisão no emocional, ela traz uma obra de roubo em vários níveis das nossas vidas. Os roubos de diversas, roubo de tempo, roubo de emoção, roubo de sentimento, roubo de amizades, roubo de saúde, roubo financeiro, tudo isso é responsável pela idolatria. O bezerro recebe o nome de Deus. Vamos homenagear Deus aqui com esse bezerro. Queridos, o código que o Senhor dá é o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Quem quer ser propriedade exclusiva de Deus? Eu quero, vou levantar minha mãozinha aqui. Gente, aqui tem um código tremendo na palavra. Quando você é propriedade, a palavra no original é que Deus vai te cercar, impedindo que o inimigo invada aquilo que você está gerando, aquilo que você está produzindo. Ao mesmo tempo que o mês vai ter uma manifestação de multiplicação, ele é perigoso, porque o inimigo já sabe disso. E ele vem sorrateiramente para nos ferir e nos paralisar. Hoje nós só vamos abordar essa questão de reino e sacerdotes. O Senhor, Ele não chamou uma tribo para ser sacerdotes, e não chamou a tribo de Levi para ser sacerdotes, Ele não chamou a tribo de Judá para dali vir os reis. Ele queria que todo o povo, do menor até o maior, tivessem a unção de reis e sacerdotes. Cumprimente o rei e o sacerdote que está do seu lado aí. Dê paz do Senhor para ele. É nesse mês, quando eu começo a ouvir a voz do Senhor, onde eu recebo uma capacitação para exercer o reino e o sacerdócio. Se eu conseguir romper esse mês, buscando o enchimento, nós vamos ter as pautas, a partir de quarta-feira nós já vamos trabalhar isso, ok? Mas, se eu me posiciono corretamente, eu não preciso fazer força para multiplicar. A multiplicação, ela é natural. Porque o Senhor, Ele fará chover sobre a sua vida. Quem já viu o pé de jabuticaba que dá o ano todo? Só 2 meninos que viram ali. Não é? Por que a jabuticaba? Porque ela recebe uma irrigação. Nós morávamos na Bahia, a gente tinha um pé de caju, que o caju, ele dava caju o ano todo. Não era, Lúcia? Todo dia a gente tinha caju para chupar. Por quê? Recebia água ali direto. Ele era molhado, ainda tinha um galinheiro próximozinho, então já tinha um adubo natural ali das irmãs galinha, né, ajudando ele. Pois bem, se você tem a semente certa, você vai produzir naturalmente. Eu tenho que fazer força para produzir.
Você não precisa fazer força para produzir. Essa é a estação de multiplicação. Por isso, eu preciso romper essa estação. Deus trabalha com estação. Deus trabalha com... O trabalho dele é um trabalho de semeadura e de paciência. Por que o povo foi reprovado? Rapidamente eles construíram um bezerro, porque Moisés demorou 40 dias jejuando e não descia. E eles foram tomados pela impaciência. A impaciência, ela gera ídolos na nossa vida. Nós precisamos tomar muito cuidado. Hoje nós falamos aqui, na reunião anterior, eu já tinha dado uma aula sobre a murmuração. E uma irmã que está conosco pesquisou, numa palestra, alguém falou que quando eu começo a murmurar, se eu murmuro 5 minutos, o meu sistema defensivo, não é isso? O sistema imunológico, se o meu sistema imunológico demora 50 minutos para recuperar, isso é um cara médico falando, ele perde o sistema de proteção, ele fica suscetível a vírus e bactérias por causa da murmuração. E sabe por que vem a murmuração? Pela impaciência. Eu já vou até estudar isso melhor agora, porque eu já vi que tem uns códigos. Porque antigamente eu falava que a murmuração era uma música do inferno. Murmuro. Inclusive tem um demônio chamado murmuro. Você vai no Google, você bota esse nome, murmuro, você vai achar o nome desse demônio. É o demônio da murmuração, que provoca também a impaciência. E aí eu começo a murmurar contra Deus. O Senhor está demorando, o Senhor está fazendo isso. E aí eu levanto um ídolo na minha precipitação. Suavemente toque o ombro do seu irmão e diga: meu irmão, tudo bem contigo? Notei que você deu uma amarelada, o que foi? Irmãos, veja só, o Senhor chama o povo para ouvir a voz dEle. Sabe por que há muitos fracos no meio da igreja? Porque as pessoas não param para ouvir a voz de Deus. Irmão, mas Deus fala. Deus fala. Deus pode falar através de sonhos, através de visões, através dos dons espirituais. Mas Ele pode falar através de sinais no trânsito. Quarta-feira passada, domingo passado, nós fizemos uma oração aqui, pedindo proteção para os irmãos. Um irmão que estava lá atrás, ele sentiu um aperto, ele tem uma caminhonete Hilux. Na hora que eu fiz a oração, ele sentiu de não ir de caminhonete esses dias para o lugar de trabalho. E ele orou por ele. Aí ele falou: não, mas não tem jeito, eu vou ter que ir de caminhonete, eu vou ungir a caminhonete. Ungiu a caminhonete. Mas sempre com aquela preocupação, porque o Senhor falou com ele que haveria um assalto. Então ele já foi clamando. Assaltaram o carro do sogro dele. Aí ele me falou ontem, na quinta-feira. Ele falou: rapaz, quando você orou, eu senti o aperto, só que eu esqueci de orar pela minha família. Queridos, quando você sentir um peso no seu coração, não ore só por você. Estenda esse clamor para os seus familiares. Porque se Deus está falando alguma coisa com você, às vezes o negócio não é com você, mas Ele está falando. Eu só preciso começar a ficar mais atentos aos sinais, porque Deus fala. Deus fala por uma criança, Deus fala através de um louvor, Deus fala na leitura da palavra. Você já leu aquele texto 200 vezes, mas daquele dia que você leu, aquela leitura foi diferente. Deus falou com você algo ali. Algo ficou calado no seu coração. Outra coisa, para que Deus fale com você, você tem que ter horas de silêncio na presença dEle. Não é verdade?
Tem um tipo de gente que não para de falar. A hora que você vai falar, não, porque... Quer dizer, a pessoa não deixa você falar. Você faz a mesma coisa com Deus. Você ora, levanta e vai embora. Senhor, fala comigo. A hora que Ele vai falar, você levanta e vai embora. Como é que Deus vai falar? Não é verdade? Não é complicado esse negócio? Pois bem, se diligentemente ouvirdes a minha voz, eu quero falar dessa palavra diligentemente. A palavra é escutar, atender o chamado e obedecer o chamado. A palavra é chamar. Shema Israel, ouve Israel. Se diligentemente ouvirdes. Então, o Senhor, Ele fala de algo sobre ouvir atentamente a palavra dEle, a voz dEle, que Ele vai falar em detalhes com você, no trânsito, situações. Você chega num ambiente, de repente o seu coração fechou. Por que o seu coração fechou? Não toma nenhuma atitude, principalmente nesse mês. Não se apresse para tomar atitude sem primeiro regar com oração. Hoje a profeta Lúcia falou algo interessante na reunião, sobre primeiro enchermos uma medida de oração, até mesmo para selarmos as coisas, para que o inimigo não veja aquilo. Quando eu cubro algo com oração, o inimigo não vê, porque aquela coisa está revestida de oração. Você pode entender isso? Pois bem, a festa de Pentecostes, Penten, né? Vem de Penta, 50 dias depois da Páscoa, ou 7 semanas depois da Páscoa, mais um dia, se dava a festa do Pentecostes. Essa festa também se colhia figo, as passas das uvas. Era uma festa que tinha um tipo de colheita e um tipo de fruto nessa época. O figo e as passas. Há códigos interessantes aqui que eu queria transmitir para os irmãos. Por exemplo, o figo, ele fala de um fruto que não tem flor. Tem 4 lugares aqui na frente, viu? Se precisar, se não, pode botar essas cadeiras aí atrás. O figo, ele não tem flor. O figo é a própria flor. Eu não sei se vocês já comeram figo de verdade. Uma vez um amigo meu, eu estava comendo um figo na casa dele, ele falou, e eu achando delicioso o figo, falou, rapaz, você não conhece figo bom. Esse figo não é bom, ele é ruim, ele não é doce. Eu falei, que isso? Um figo doce desse aqui? Ele falou, não é bom não. Mas quando eu estive na Espanha, aí eu comi o figo, que figo lá dá no mato, igual o pé de mamona aqui, não dá mamona aqui no mato, tá doidado? Lá é figo. Lá é figo, figo no mato, você anda na rua, tem figo. E eu peguei um figo fora da estação, parece que eu tinha mordido uma rapadura, de tão doce que era o negócio. Um cheiro, um sabor violento. O figo, ele fala de um tipo de fruto que o Senhor quer manifestar nas nossas vidas. Algo que o mundo está perdendo, a doçura nas atitudes, tocar as pessoas com amor. Querido, as famílias estão verdadeiramente em guerra nesses últimos dias. Não existe mais paz nas famílias, tirando a nossa aqui, ok? Ninguém conversa mais. É uma gritaria, uma bagunça, uma confusão dentro das famílias. Esse é o mês que, se eu for revestido dessa unção, essa doçura vai entrar nas famílias, vai produzir cura nas famílias. O inimigo conseguiu êxito na destruição das famílias, e ele está arrebentando geral. Ainda tem esse governo aí para ajudar, né,
a cumprir a agenda da nova era. Todos os países estão cumprindo essa agenda, e o nosso também está cumprindo. Nós temos que orar ao Senhor para que se quebre essa força maligna, porque há um projeto para destruir a família. Mas se nós, com sabedoria, nos enchermos desse fruto, dessa manifestação do poder, e é uma sabedoria que vem do alto. Quem já viu um pé de figo carregado? 5 pessoas já viram, ok? 6. O Jefter também já viu, Jefter? Eu me assustei com essa agora. Pois bem, querido, o figo, ele se multiplica. E se você cortar um galho de uma figueira e plantar no chão, ele nasce. Ou seja, cada irmão, cada irmã aqui está recebendo uma unção de multiplicação para produzir abundantemente. Também é a época da colheita, da produção da uva passa, onde eles traziam as ofertas das uvas passas. Você sabe o que é a uva passa? Ela tem os mesmos nutrientes da uva in natura. Ela só não tem água, mas ela preserva dentro dela todos os nutrientes. Sabe o que fala a uva passa? A uva passa fala do servo que foi provado pelo sol da injustiça, pelas provas, mas essa pessoa não perdeu a sua essência, a sua doçura e a sua natureza de curar. Todas as propriedades de cura estão na uva passa. Essa guerra, ela vem para te tornar amargo. Mas aqueles que entraram na Páscoa, receberam a libertação, agora em Pentecostes, vão receber uma unção. Não é somente para orar, curar os enfermos, isso aí nós vamos fazer, e precisamos fazer, a igreja precisa desse poder. Mas, muito mais do que orar para os outros serem curados, nós precisamos aprender a tocar as pessoas com doçura, com amor. Filhos, chegando em casa, beijando o papai, beijando a mamãe, abraçando com carinho, abraçando com amor. O papai chegando do serviço, abraçando os filhos, beijando os filhos. A mamãe chegando no serviço, mesma coisa. A mamãe deixou a louça para lavar, as filhinhas vão lá e vão lavar. Amém. Rapaz, não vi um adolescente dando glória a Deus aqui. Aleluia. Queridos, a correria está grande. Os maridos sendo amáveis com as esposas com os maridos. Se é que os irmãos me entendem. Continuando. Sereis minha propriedade peculiar. Aqui tem um código que eu queria passar. A palavra propriedade significa, diga comigo, segular. Segular. Essa palavra é o seguinte: é uma propriedade que foi comprada por preço de ouro. Não é qualquer propriedade. Essa propriedade, ela tem um valor em peso de ouro. Está falando contigo. Você que ouve a voz do Senhor, você que se prepara para obedecer e estar dentro da aliança do Senhor, você será chamado de segular. Propriedade foi comprada por um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço. Eita, lembra dessa, Alex? Foi pago um alto preço. Você agora é propriedade exclusiva do Senhor, porque foi pago um alto preço pela sua vida. Deus falou também que as nações teriam medo. Um pavor seria colocado no coração das outras nações,
por causa desse título de nação peculiar, propriedade peculiar. Queridos, às vezes nós não precisamos fazer muita guerra, não. Só em ouvir a voz do Senhor e permanecer dentro da aliança, o próprio inimigo já é tomado de espanto e pavor. Porque o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor infundia no coração dos inimigos o pavor. Era o próprio Senhor que colocava medo no coração dos inimigos. E dos inimigos que eu estou dizendo são aquela turma que tem rabo e chifre, não é verdade? É essa turma. Não é você que tem que ter medo de demônio. É o demônio que tem que ter medo de você. Que isso, irmão? Eu não sou tão importante assim, não. Querido, você só é rei e sacerdote. É o que o texto diz. Em Apocalipse, capítulo 1, diz que ele nos constituiu reino e sacerdócio. Nós recebemos uma natureza. Você não é simplesmente, eu passei para a lei dos crentes agora. Não é isso não, querido. Você, através da natureza de Cristo na sua vida, você foi transformado em reino e sacerdócio. Reino é para governar. Sacerdócio é para servir a Deus. Deus te dá a autoridade para governar e te dá a autoridade para servi-lo e servir aos outros. Por que ele te devolve isso? Porque Adão perdeu isso lá no jardim, quando ele entrega para a serpente o governo. O homem foi destituído da autoridade de governar. E o Senhor ensina o povo que, ouvindo a sua voz, entrando na sua aliança, eu sou restituído com a unção que vem do reino para poder governar. Se você não está governando o reino espiritual está te governando. Deixa eu traduzir isso. Se você não estiver governando, dando autoridade, tomando autoridade sobre as trevas estarão te governando. As trevas estão te influenciando. Por isso ele te dá a autoridade de rei para governar, para dar ordem, para expulsar, para que você vá assumindo passo a passo. A casa está uma bagunça, comece a dar ordem dentro da sua casa. Está tendo dificuldade, está tendo briga, está tendo confusão, comece a dar ordem dentro da sua casa. Confusão, vai sair da minha casa. Problema disso, sai da minha casa. Enfermidade daquilo, você tem que governar. Você tem que dar ordem. Confusão, sai da minha casa. Porque tem oração que Deus não vai responder se você não der ordem. Tem oração que você vai ter que falar com aqueles que estão tumultuando e trazendo confusão na sua casa. Às vezes demora. Por que demora? Porque você deixou muito tempo eles criarem ninho, criarem chiqueiro na sua casa. Deixa eu te falar um negócio. Em 2009, eu fui com a irmã expulsar um demônio lá na DAB3, na 704. Quando eu cheguei na casa, estava uma bagunça dentro da casa. E nós fomos expulsar o demônio da moça. Ela tinha um problema de esquizofrenia. Tinha ficado 40 dias internada aqui no HPAP. A mãe tomou conhecimento do nosso trabalho, tirou a menina do HPAP e fomos ministrá-la. A primeira coisa que nós demos ordem foi: espírito de confusão e bagunça, sai dessa casa. Sabe o que o demônio falou? Não me tira daqui não, que eu gosto dessa bagunça dessa casa. O demônio gosta de bagunça dentro de casa, casa bagunçada.
Você vê que não tem um glória a Deus? Aí, a casa, é claro que estava numa reforma, mas estava aquela bagunça, sabe aquela bagunça mesmo? E a mulher falou, irmão, eu não consigo arrumar essa casa. Quando eu termino de arrumar, a casa está bagunçada de novo. Só que lá não tinha menino, porque menino a gente sabe que não adianta, porque aí não é demônio, é menino, né? Aí é outra coisa, é menino bagunça a casa mesmo. Você arrumou a casa, menino bagunça de volta. Mas só tinha ela, e essa filha estava internada. Ela não sabia como que a casa bagunçava. Então, eles gostam, por exemplo, se o demônio está muito tempo num lugar, ele cria laços naquela coisa. Então, você vai ter que, por alguns dias, ter que guerrear. Esse é um mês profético, que o Senhor quer liberar uma unção sobre nossas vidas. Foi o que aconteceu com a igreja. A igreja, quando ela foi revestida, eles estavam escondidos o tempo todo, dentro dos lugares, fazendo reunião escondida. O dia que eles foram revestidos, eles foram para fora. E houve uma multiplicação. Houve uma multiplicação. Tem gente que está orando aqui por concursos, por emprego. Esse é o mês que você tem que se posicionar, porque esse mês você vai multiplicar. Esse mês você vai romper. Se você atentamente ouvir a voz do Senhor e se posicionar dentro da aliança do Senhor. Amém? Ele diz o seguinte: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Verso 10. Lavem eles as suas vestes. Hoje eu estou dando uma vacina para vocês. Estamos entrando na semana de Pentecostes, onde a lei foi revelada e onde o Espírito Santo foi derramado. No Antigo Testamento, a lei foi liberada. Na Nova Aliança, o Espírito da lei foi derramado sobre os povos, sobre as nações, sobre a igreja. Agora escute isso. Sabe aquelas velhas atitudes que você tinha? Aqueles velhos pecados que você não chama mais de pecado, você chama de outra coisa? Vai ao povo e purifica-o. A palavra purificar é kadash. Kadash vem de kadosh, que é santo. Kadash significa mais ou menos o seguinte: preparação espiritual das vestimentas. Eu não estou falando aqui de calça comprida, de saia, disso, daquilo. Eu estou falando de uma coisa muito mais importante, que às vezes as pessoas não se preocupam. Às vezes nós nos preocupamos com o externo e esquecemos de cuidar daquilo que é interior. Comece a se santificar. Veja atitudes que você anda tomando, que são atitudes pecaminosas. Palavras, olhares de malícia, olhares de impureza. Veja se tem isso na sua vida. Veja se existe algum tipo de perversão na sua vida. Você quer romper? Você quer avançar? Tire isso da sua vida. Santifique-se. Hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes. A palavra simlá é coberta, capa ou manta superior. Era uma manta que era usada no período do frio. Escute isso. É a mesma palavra que Jesus disse em Apocalipse. Bem-aventurados que lavam as suas vestes, que lavam os seus mantos reais. Bem-aventurados que lavam os seus mantos reais no sangue do Cordeiro. Como que eu lavo as minhas vestes, irmão? Confessando o pecado.
confessando o pecado. E isso tem que ser uma coisa cotidiana. Errou, não deixa acumular não, confesse. Ah, mas eu tinha que ficar pelo menos uns 3 dias longe de Deus, porque eu estou com vergonha dele. Querido, você ficou 3 dias em pecado, se você morrer, tchau. Entendeu? Resolva o problema logo. Os 3 dias que você demorou, não, vou ficar 2 semanas sem ir na igreja que eu pisei na bola. Ficou 2 semanas sem ser abençoado. Você poderia ter resolvido no primeiro momento. Ah, mas é que eu estava com vergonha de Deus. Não estou falando da gente, estou falando de um pessoal que fala assim, né? Tem um pessoal que fala assim. A gente nem sei quem é, mas eu sei que fala assim. A gente tem essa tendência antiga, a tendência lá de síndrome de Adão. Confessor, quais são os pecados que você cai constantemente? Anote eles. E comece a confessar. Anote num papelzinho para que ninguém descubra, ok? E não bote no Facebook. Porque a turma sabe. Confesse ao Senhor. Purifique-se. Lave as suas vestes. A bênção do Senhor é condicional. Sabia? Quando, nesse sentido da festa, ela é condicional. Eu tenho que me arrepender, eu preciso me purificar. Eu não posso me apresentar diante do Senhor de qualquer jeito. Quem foi militar aqui sabe, quando tinha as formaturas, nossa roupa tinha que estar impecável, não é verdade? Minha esposa sofreu muito passando minhas fardas, né, meu amor? Tinha que deixar aquelas fardas engomadas. O vinco da calça era tão fino que dava para fazer barba com ele. Entendeu? Tinha que passar aquelas gomas, aquelas coisas, né? Porque se você se apresentasse diante de uma autoridade, muquiçamente falando, você já descia preso. Você vai se apresentar diante do Senhor. E você tem que se purificar e lavar as suas vestes. Você tem vestes reais que tem que ser cuidada. Há uma promessa nesse mês de multiplicação, mas ela não é de qualquer jeito. Eu tenho que me posicionar. Fala para o seu irmão, não dorme não, irmão. Toma jeito. Eu quero orar por você agora. Ô Jefter, prepara aqui o caia-fogo do céu, meu querido. Nós vamos fazer uma oração agora. De arrependimento, de mudança de vida, porque eu creio que essa festa também é uma unção para permanecer firme, para entrarmos na festa de tabernáculos, que é a festa da intimidade com o noivo. Então eu quero orar com você agora, e quero desligar algumas coisas que estão nos prendendo, para que possamos entrar nesse novo de Deus e sermos vitoriosos, amém? Você quer vencer? Amém. Eu notei que o amém foi bem, vou fazer de novo. Amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Diga assim comigo, Pai, em nome de Jesus, eu me apresento perante Ti, na condição de rei e sacerdote, e proclamo agora, que eu tenho uma aliança contigo, através do sangue do Senhor Jesus. E eu declaro, para quem quiser ouvir, que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré veio em carne, morreu em uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo à direita de Deus Pai,
Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E eu declaro agora: venha o teu reino sobre a minha vida, todas as tuas obras te louvarão. Ó Senhor, apresente a sua mão para o Senhor e diga: Senhor, tudo que estava prendendo as minhas mãos, impedindo a minha vida de exercer o sacerdócio que o Senhor me confiou, liberta as minhas mãos nessa noite, Senhor. Também, Senhor, concede-me libertação de toda a prisão espiritual do reino das trevas. Eu me aproprio agora das armas do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura para todas as gerações. Assim como o Senhor Jesus me ensinou a orar, eu te rogo, venha o teu reino, tua soberania, teu domínio, teu senhorio, em todas as áreas da minha vida, na minha família, na minha saúde, nos meus negócios, na minha vida espiritual, nos meus relacionamentos. Venha o teu reino, Senhor, para que nesse tempo de Pentecostes eu possa acessar o portal da unção, e assim como a igreja no tempo dos apóstolos, eu possa multiplicar tudo que estava morto em mim. Recebe vida agora para multiplicar. Multiplica, multiplica, multiplica. Esse é o decreto divino, em nome de Jesus. Você que está estudando para concurso público, agora levante a sua mão, quero orar exclusivamente por você. Pai, eu oro pelos meus irmãos que estão estudando para concurso, que eles recebam agora uma ativação, Senhor Deus, para passarem nessas provas, que eles recebam essa unção de multiplicação, que o fogo do Senhor venha sobre eles agora, em nome de Jesus, e eles recebam essa sabedoria do alto, porque eles estão dentro da tua aliança, Senhor Deus. Nós clamamos em nome de Jesus. Você que tem negócios para fazer esses dias, levante a sua mão também. Pai, em nome de Jesus, oramos pelos teus servos que têm negócios, que têm empresas. Nós oramos para eles, Senhor Deus, que eles recebam uma ativação agora, para que eles possam multiplicar. Multiplica tudo que estava morrendo agora, recebe vida em nome de Jesus. Você que está enfrentando problemas de enfermidade, levante a sua mão agora. Pai, nós oramos pelo teu povo, aqueles que estão enfrentando problemas com enfermidades. Nós declaramos o fogo do Senhor agora, queimando toda a enfermidade. Irmãos que vão fazer cirurgias, que já estão com cirurgias marcadas, Pai, que o Senhor intervenha a favor dos teus servos. Toda a enfermidade agora, nós repreendemos toda a depressão, toda a tristeza, toda obra que veio por murmuração, que afetou o sistema imunológico, fora do nosso meio agora, em nome de Jesus. Nós proclamamos a cura sobre o teu povo nessa hora, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Pai, me aproprio agora da natureza do Cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré. Me aproprio da natureza do leão, da tribo de Judá. Eu vou romper nesse mês, vou multiplicar nesse mês, e vou receber a unção e o poder do Espírito Santo. Eu vou acessar essa porta, a minha família vai entrar,
Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia.